Parcela cabe no seu orçamento? Foi assim, desse jeito, com um sorriso torto, preguiçoso, daqueles que não fazem pergunta, fazem julgamento. Quando Ricardo Menezes Duarte disse isso, eu senti o chão do salão ficar mais frio. Não porque eu não pudesse responder, mas porque ele não queria ouvir resposta nenhuma. Eu estava ali, de pé, segurando minha pasta antiga de couro, sentindo os olhares atravessarem minha roupa simples, como se ela fosse um atestado de incapacidade. E eu falo com você agora porque talvez você já tenha sentido isso também. Aquele segundo em que o respeito te é tirado sem aviso, sem motivo, só porque alguém acha que pode. O silêncio que veio depois foi pesado. Não um silêncio neutro, era um silêncio que julgava. Eu ouvi risadinhas curtas, cochichos mal disfarçados. Alguém comentou algo sobre dar uma olhada nos usados. Outro riu quando eu pedi para ver o modelo topo de linha. Eu continuei olhando para o vendedor à minha frente, enquanto ele falava comigo como se eu fosse um erro fora de lugar naquele salão brilhante da Aurora Veículos Premium, em São Fidélis do Sul, no Paraná. Eu sentia a tensão no ar. Não era só constrangimento, era desprezo organizado. Era gente que nem me conhecia, mas já tinha decidido quem eu era, quanto eu valia, até onde eu podia ir. E naquele momento eu entendi que aquilo não era só sobre um carro. Era sobre me colocar no lugar que eles achavam que eu merecia. Ricardo insistia em explicar parcelas, entrada mínima, prazos longos. Tudo com aquela voz doce demais, falsa demais. Como se estivesse fazendo um favor por me orientar. Eu respirei fundo, porque a vontade de responder atravessou meu peito como um choque. Mas eu não respondi, não levantei a voz, não rebati. Eu permaneci ali, firme, em silêncio, porque às vezes a dignidade não grita, ela aguenta. Enquanto ele falava, eu percebia os outros vendedores se aproximando, formando quase uma plateia. Alguns clientes pararam para assistir. Não por curiosidade, mas porque o constrangimento alheio sempre diverte quem nunca esteve do outro lado. Eu sentia o rosto quente, o coração acelerado, mas meus pés continuavam no chão. Eu pedi para chamar o gerente. A resposta foi um suspiro impaciente. Mais deboche. E ali, naquele instante, algo mudou dentro de mim. Não foi raiva, foi clareza. Eu percebi que aquela humilhação não era pessoal, era estrutural, era um hábito. Era o reflexo de um lugar onde pessoas como eu entram já devendo explicação. Eu falo isso agora olhando direto para você, porque talvez essa cena já tenha despertado indignação aí também. Se despertou, não ignora. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. Aqui a gente não passa pano para injustiça, a gente encara. E fica comigo, porque o que parecia só mais uma ofensa comum estava prestes a virar algo que ninguém naquele salão imaginava. Depois que eu pedi para ver o modelo topo de linha, o clima mudou de vez. Não houve resposta imediata. Houve risos, baixos, curtos, quase educados demais para serem assumidos, mas altos o suficiente para doer. Eu ouvi quando Caio Lemos Furtado soltou um riso pelo nariz, daqueles que não pedem permissão. Ele nem tentou disfarçar. Só cruzou os braços e balançou a cabeça, como quem já sabe o final da história antes mesmo de ela começar. Outro vendedor se aproximou devagar, fingindo organizar papéis que não precisavam ser organizados. Era só para assistir, para participar, para fazer parte daquele pequeno espetáculo silencioso. Eu sentia os olhos me medindo, não como cliente, mas como erro. Como alguém que entrou no lugar errado sem convite. Uma cliente parada perto da vitrine inclinou o corpo em direção a outra e murmurou algo que eu ouvi inteiro. Esse tipo sempre vem olhar, mas comprar mesmo nunca. A frase foi dita com naturalidade assustadora, como se fosse um fato conhecido, como se eu não estivesse ali, a 2 metros de distância, respirando o mesmo ar. Ricardo voltou a falar. A voz dele ficou ainda mais doce, ainda mais lenta.
Explicava coisas que eu não perguntei, parcelas longas demais, entradas pequenas demais, sempre olhando por cima da minha pasta antiga, nunca nos meus olhos. Ele sorria enquanto falava, um sorriso treinado, profissional, cruel. Quando eu repeti com calma que queria ver aquele modelo específico, alguém atrás de mim soltou uma gargalhada curta. Outra pessoa pigarreou, tentando conter o riso. Eu senti a vergonha alheia se espalhar pelo salão como um cheiro ruim. Não era só comigo. Era constrangedor até para quem fingia não se importar. Eu permanecia imóvel, não por medo, mas porque cada segundo ali parecia revelar mais sobre eles do que sobre mim. Quanto mais falavam, mais se sentiam confortáveis em ir além. O deboche ganhou corpo. Um vendedor comentou que o banco ia adorar essa proposta. Outro sugeriu em tom de piada que eu deveria começar por um modelo básico para sentir a experiência. Era uma coreografia de desprezo, bem ensaiada, e eu era o alvo central. O mais pesado não foram as palavras, foram as pausas, os silêncios carregados entre uma ironia e outra, os olhares trocados, a certeza compartilhada de que ninguém ali iria me defender. Eu percebi que naquele momento eu não era só um homem sendo desrespeitado. Eu era um teste, um limite sendo empurrado para ver até onde dava. E quanto mais eu me mantinha calmo, mais aquilo parecia incomodar. Porque eles queriam reação, queriam explosão, queriam confirmar a imagem que já tinham criado de mim. Mas eu não dei isso. Eu apenas respirei fundo, de novo e de novo. Enquanto isso, o salão continuava funcionando, portas abrindo, pessoas entrando, e aos poucos mais olhos se voltavam para mim, não por empatia, mas por curiosidade, pela estranheza de alguém que não se encaixava no papel esperado. Se você está me ouvindo agora e já sentiu esse aperto no estômago, essa vergonha que não é sua, comenta aqui embaixo. Diz se você já presenciou algo assim, ou conhece alguém que passou por isso, porque essa história não termina aqui, e o que veio depois mudou tudo. Eu não reagi, e eu sei que para muita gente isso parece fraqueza, parece submissão, parece que eu engoli seco e aceitei. Mas quem já atravessou tempestade de verdade aprende uma coisa: nem todo silêncio é recuo. Às vezes é controle, às vezes é escolha. E naquele salão, cercado por sorrisos tortos e olhares que me diminuíam sem dizer meu nome, eu escolhi não entregar a eles o espetáculo que eles queriam. Eu respirei fundo, sentindo o ar pesado como se tivesse poeira nele, e disse apenas: eu vou aguardar o gerente. Minha voz saiu firme, baixa, sem tremor. Eu falei como quem não pede, como quem determina. E foi nesse instante que eu percebi uma mudança sutil no ambiente. Não foi respeito ainda, foi estranhamento, porque eles esperavam outra coisa. Esperavam que eu explodisse. Esperavam que eu perdesse o controle. Esperavam que eu confirmasse o papel que já tinham escrito para mim. Ricardo soltou um riso curto, daqueles que têm veneno embaixo. Ele inclinou o corpo na minha direção, como se fosse me ensinar o mundo. Gerente está ocupado, mas eu posso te ajudar, amigo. A palavra amigo veio suja. Não era gentileza, era condescendência. E ele continuou apontando com a caneta para uma prateleira de folhetos. Tem uns seminovos ali, encaixam melhor, e a entrada dá para parcelar também se precisar. Eu ouvi tudo. Eu olhei para ele. Eu não desviei. Não por coragem de filme, mas por dignidade real. A dignidade que você carrega quando já tentaram arrancar isso de você antes e falharam. Ele falava, e eu apenas escutava. Não porque eu aceitava, porque eu estava medindo cada palavra, guardando cada gesto, como quem registra tudo sem precisar gravar com celular. O tempo começou a esticar, e quando o tempo estica num lugar assim, ele pesa. Os segundos viram uma fila invisível. Eu fiquei ali, em pé, com a pasta firme na mão, como se aquele couro antigo fosse a única coisa que me mantinha ancorado. O ar-condicionado soprava frio,
mas meu corpo estava quente por dentro, não de raiva explosiva, de um tipo de alerta silencioso. Um aviso interno de que eu não podia me distrair nem um segundo. Eu percebia o desconforto crescer ao meu redor. Porque quando alguém está sendo humilhado, o mundo gosta de assistir até o momento em que percebe que aquilo virou espelho. E eu virei esse espelho. Eu não corria, eu não implorava, eu não me justificava, eu apenas esperava. E esperar naquele contexto era como manter uma porta fechada no meio de uma multidão tentando empurrar. Caio, o outro vendedor, voltou a rir baixo em algum momento. Mas o riso já não tinha a mesma confiança. Ele olhava de lado, tentando entender o que eu estava fazendo ali, parado, sem ceder. Uma cliente que antes murmurava frases prontas ficou inquieta. Ela mexia no cabelo, mexia na bolsa, fingia olhar um carro, mas os olhos voltavam para mim como se procurassem uma reação que não vinha. O salão todo parecia ter diminuído o volume. As conversas ficaram mais baixas, os passos mais lentos, até o brilho dos carros parecia mais frio. Ricardo continuava insistindo, agora com uma irritação disfarçada. Eu via nos olhos dele a pergunta que ele não ousava fazer. Por que você não vai embora? Porque era isso que ele queria. Ele queria me expulsar sem precisar dizer, saia. Ele queria que eu me sentisse tão pequeno que eu mesmo desistisse. Só que eu não estava ali para pedir permissão para existir. Eu ajustei o peso do corpo de um pé para o outro, um gesto mínimo, e senti que, naquele gesto, havia mais força do que qualquer frase que eu pudesse jogar na cara dele. Eu mantive o olhar firme, não agressivo, firme, porque agressividade dá munição, firmeza dá desconforto, e eu queria que eles sentissem esse desconforto. A espera ficou longa. Longa de verdade. Daquelas que fazem a gente ouvir detalhes que normalmente ninguém ouve. O clique distante de um teclado, o som seco de uma caneta caindo no balcão, o barulho do ar-condicionado como um sopro constante que nunca cessa, o tilintar de uma chave girando na mão de alguém. Eu ouvi até o meu próprio coração quando o salão ficava silencioso por um instante, como se tudo estivesse segurando o fôlego junto comigo. Em algum momento, Ricardo tentou mais uma vez me dobrar pelo constrangimento. Ele levantou o tom só um pouco, o suficiente para que mais gente ouvisse. Você tem certeza que quer esse modelo mesmo? É um carro, como posso dizer, mais exclusivo. A palavra exclusivo foi dita como se fosse não é para você. Eu senti algumas pessoas prenderem a respiração. Aquela frase não era sobre carro, era sobre lugar, sobre permissão, sobre quem pode e quem não pode. E eu apenas respondi, tenho certeza. Só isso. 2 palavras, sem explicação, sem justificativa, sem história triste, sem currículo, sem nada. Porque eu não devia nada para ninguém ali. O direito de querer não precisa ser defendido como se fosse crime. A minha calma começou a virar uma coisa incômoda. Eu via isso no jeito que os vendedores se mexiam, no modo como os clientes fingiam interesse em outras coisas para não encarar a própria vergonha. Porque existe uma vergonha que não é de quem sofre, é de quem assiste e não faz nada. É de quem percebe a injustiça e decide ficar neutro. E a neutralidade, naquele momento, era só mais uma forma de concordar com o deboche. Eu continuei esperando. E cada minuto que passava parecia um julgamento invertido. No começo, todos me julgavam. Depois, eu senti que o julgamento começou a cair sobre eles. Porque o meu silêncio não era vazio. Ele tinha peso. Ele dizia, eu estou vendo. Ele dizia, eu não preciso gritar para estar certo. Ele dizia, vocês não vão me tirar daqui. Eu olhei em volta e vi uma funcionária mais jovem, perto do balcão de café, me observando com uma expressão diferente. Não era riso, não era deboche, era um tipo de incômodo com culpa, como se ela quisesse sumir dali. Os olhos dela baixaram quando nossos olhares quase se cruzaram. E eu entendi. Nem todo mundo ali achava aquilo normal, mas poucos tinham coragem de quebrar o ritmo do lugar. O problema
é que lugares como aquele vivem disso, do ritmo que ninguém interrompe. Ricardo então deu um passo para trás e soltou um suspiro alto, teatral. Tá bom, vou ver se alguém te atende. Ele virou de lado, andando devagar demais, como se estivesse me fazendo esperar de propósito. E eu permaneci, porque eu já tinha esperado por coisas mais difíceis do que um gerente. Eu já tinha esperado por dignidade em lugares onde ela parecia nunca chegar. E eu aprendi a não confundir demora com derrota. O ar continuava pesado, a tensão era invisível, mas era real. Era como se o salão inteiro estivesse numa corda esticada, e eu era o nó que não arrebentava. Eu senti gente passando atrás de mim, gente parando, gente voltando. Eu senti a curiosidade crescer, eu senti a dúvida, e a dúvida é perigosa para quem vive de certezas preconcebidas. Eu não estava ali para vencer uma discussão, eu estava ali para não ser apagado, para não ser empurrado para fora, como se eu não tivesse direito de existir naquele espaço. E de algum jeito eu percebi que o meu silêncio estava fazendo barulho. Um barulho moral. Um barulho que incomoda quem se acostumou a humilhar sem consequência. E é por isso que eu te pergunto agora, olhando direto para você, você acredita que o silêncio às vezes fala mais do que 1000 palavras? Comenta aqui embaixo o que você acha, porque naquele dia o meu silêncio não foi o fim. Foi o começo de algo que ninguém no salão estava preparado para enfrentar. E eu sabia que a próxima pessoa a aparecer por aquela porta ia mudar tudo. Eu senti quando a atenção mudou de lugar. Não foi um estalo. Foi como uma maré virando devagar, mas inevitável. No começo eu era só o cara que não devia estar ali. Depois eu virei o cara que não vai embora. E quando isso acontece, as pessoas começam a olhar não só para você, começam a olhar para quem está te tratando daquele jeito. E é aí que a humilhação fica perigosa, porque ela deixa de ser diversão e vira prova, vira evidência, vira constrangimento público. Eu estava parado do mesmo jeito, com o olhar firme e a pasta na mão, quando percebi que alguns clientes já não riam mais. Eles fingiam mexer no celular, fingiam analisar um painel, fingiam ler um cartaz de condições imperdíveis, mas estavam me observando com aquele tipo de culpa silenciosa que ninguém admite. Uma mulher mais velha apertava a alça da bolsa como se quisesse segurar o próprio desconforto. Um rapaz de camiseta social passou por mim e diminuiu o passo. Olhou rápido para o meu rosto, depois para o vendedor e desviou os olhos como quem pensa, isso está errado. Só que pensar não basta, e eu vi isso nos olhos dele, a vontade de dizer alguma coisa e o medo de virar alvo também. Ricardo percebeu. Claro que percebeu. Ele não era burro. Ele só era ousado enquanto achava que ninguém se importava. Quando notou que o salão tinha virado plateia, ele tentou mudar o tom. Não ficou educado de verdade. Ficou estratégico. A voz dele ficou mais baixa, mais profissional. Começou a falar comigo como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse me ridicularizado minutos antes. Então, Sr. Jonas, vamos fazer o seguinte. Ele até usou senhor, de repente eu virei senhor, não por respeito, por autoproteção. Caio, que antes ria com o peito aberto, ficou com um sorriso travado, aquele sorriso congelado de quem não sabe mais se continua ou se recua. Ele se aproximou do balcão e começou a mexer em papéis, nervoso. Tentava parecer ocupado, tentava fingir normalidade. Mas normalidade não volta quando o ar já está contaminado. E o ar estava contaminado. Você sente. Quando um ambiente percebe que passou do limite, nasce um tipo de silêncio diferente. Não é o silêncio do meu controle. É o silêncio de quem está sendo observado e sabe que está errado. É um silêncio de julgamento. Um tribunal sem juiz, onde todo mundo entende o que está acontecendo sem precisar de sentença. Eu olhei ao redor e vi algo que me marcou. Gente com vergonha. Vergonha alheia. Vergonha de estar no mesmo espaço. Vergonha por não ter feito nada antes. Vergonha por ter rido.
Vergonha por ter concordado com o olhar, porque o preconceito muitas vezes não é uma frase, é um sorriso cúmplice. É um deixa pra lá, é um não é comigo. E aí eu notei uma mulher no canto do salão, discreta, postura reta, olhar concentrado demais para ser só curiosidade. Ela não parecia cliente comum. Ela estava com uma bolsa simples, roupa de trabalho e segurava o celular de um jeito específico. Não era alguém tirando foto do carro, era alguém registrando uma cena. Eu percebi quando o reflexo da tela pegou a luz e me deu a certeza. Ela estava gravando. Mais tarde eu saberia o nome dela, Helena Vasconcelos Pires, fisioterapeuta da rede pública. Mas ali, naquele momento, ela era só a presença que muda o jogo. Porque quando alguém grava, a humilhação deixa de ser só sensação e vira fato, vira prova, vira história que não se apaga com desculpinha. Helena não fazia cara de escândalo, ela não apontava, ela não chamava a atenção. Ela só mantinha o celular firme, como quem entende que aquilo precisava ser visto além daquela porta. E eu senti uma coisa estranha. Não era alívio completo, porque ainda doía. Mas era como se o peso estivesse se redistribuindo. Como se eu não estivesse mais carregando tudo sozinho. Ricardo começou a se mexer diferente. Aquele corpo antes confortável, agora inquieto. Ele ajeitou a gravata que não precisava ser ajeitada. Limpou as mãos na calça, como se pudesse limpar o que tinha dito. Olhou para os lados. Tentou medir quantos estavam vendo. Tentou localizar onde estava o perigo. E o perigo para ele não era a injustiça, era a exposição. Ele lançou um olhar rápido para o balcão, chamou Caio com um gesto curto. Caio veio, e os dois falaram baixo demais para eu ouvir, mas alto o suficiente para eu entender a intenção. Vamos resolver isso logo. Chama o gerente. Dá um jeito. Não deixa virar cena. Era isso. Era controle de danos. Só que não dá para controlar o que já acordou dentro das pessoas. O salão estava num ponto em que ninguém mais tinha certeza de qual lado queria estar. Eu via isso nas expressões. Metade queria desaparecer, metade queria assistir até o fim. E tinha uns poucos, bem poucos, que pareciam torcer silenciosamente para que a justiça aparecesse ali mesmo, sem precisar de grito. Helena continuava gravando, e eu vi quando ela mexeu o polegar rápido na tela. Não era só gravação, ela estava mandando, compartilhando. E eu imaginei o vídeo saindo daquele salão e caindo no mundo real, nos grupos locais, na cidade, nos lugares onde a reputação pesa, onde nome pesa, onde a verdade, quando chega, chega com força. Ricardo voltou para perto de mim e tentou sorrir. Um sorriso plástico. Desculpa qualquer coisa, tá? É que a gente tem que entender o perfil. Essa palavra. Eu ouvi e senti o estômago apertar. Perfil para ele era minha pele, minha roupa, meu silêncio, meu lugar. Ele tentava transformar preconceito em procedimento como se fosse parte do trabalho. Como se humilhar fosse protocolo. Eu não respondi de imediato. Eu segurei o olhar dele. E naquele olhar eu coloquei tudo o que eu não tinha dito. Que eu entendi o jogo, que eu vi a covardia, que eu ouvi cada risada e que eu não ia aceitar que ele reescrevesse a cena agora que tinha testemunha. Ao redor, os observadores estavam travados num tipo de julgamento silencioso. Alguns encaravam Ricardo com desprezo. Outros olhavam para o chão, envergonhados por terem participado. Uma mulher cochichou que absurdo, sem perceber que falou alto. Um homem passou e disse, e isso é feio demais, como se estivesse falando sozinho, mas olhando direto para o vendedor. E eu vi Ricardo engolir seco, porque quando o público muda, o poder muda. E ele estava percebendo isso em tempo real. O gerente ainda não tinha aparecido, e essa espera, agora, era diferente. Não era mais só eu esperando por atendimento. Era o salão inteiro esperando por consequência. Como se todos soubessem que, quando aquela porta se abrisse e alguém com autoridade entrasse, uma era ia terminar. A era do deboche sem custo.
Helena, no canto, baixou um pouco o celular por um segundo e me olhou, não com pena, com reconhecimento. Um olhar que dizia: eu vi, eu registrei. Você não está sozinho. E eu senti a garganta fechar, porque dignidade às vezes é isso, continuar de pé mesmo quando você queria sumir e perceber no meio do fogo que alguém decidiu não virar o rosto. E agora eu quero te perguntar uma coisa, de verdade. Se você estivesse ali vendo tudo isso acontecer na sua frente, o que você faria? Você ficaria em silêncio, fingindo que não é com você? Você iria embora para não se envolver? Ou você faria alguma coisa, nem que fosse uma palavra, um gesto, um apoio? Comenta aqui embaixo o que você faria se presenciasse uma injustiça como essa. Porque a próxima parte dessa história é exatamente o momento em que alguém chega e o jogo vira de um jeito que ninguém naquele salão imaginava. Eu senti que aquele era o ponto em que qualquer palavra minha viraria munição contra mim. Se eu levantasse a voz, eu seria o agressivo. Se eu chorasse, eu seria o fraco. Se eu tentasse explicar minha vida, eu seria o que quer convencer. Então, eu fiz a única coisa que não dava margem para interpretação. Eu parei de discutir com o ar. Eu decidi deixar a realidade falar sozinha. Ricardo ainda estava tentando recuperar o controle da cena, com frases que pareciam gentis só por fora. O sorriso dele, agora, era um pedido desesperado de que ninguém ali percebesse o tamanho do erro. Eu via as mãos dele mexendo demais, ajustando coisas que não precisavam ser ajustadas. Caio fingia normalidade, mas não conseguia sustentar o olhar. O salão inteiro estava num silêncio que não era paz. Era suspense, era julgamento, era aquela sensação de que algo pesado vai cair e ninguém sabe em quem. Eu olhei para a minha pasta antiga, a mesma que tinha virado motivo de piada, a mesma que na cabeça deles era só um acessório de quem faz cena. Eu segurei firme e pela primeira vez eu percebi uma coisa com clareza absoluta. O poder de virar aquela história não estava na minha voz. Estava no que eu carregava ali dentro, do jeito mais simples possível. Eu não anunciei nada, não fiz pose, não soltei frase de efeito. Eu apenas coloquei a pasta sobre o balcão, devagar, como quem coloca um objeto comum. Só que aquele devagar tinha um peso que todo mundo sentiu. Foi como se o salão inteiro diminuísse o volume para ouvir o barulho do fecho. E foi aí que eu ouvi uma respiração presa em algum lugar. Alguém segurando o ar sem perceber. O couro rangiu. Um som curto, íntimo, antigo. Eu passei o dedo pela borda, como quem tem cuidado com algo que não é substituível. E eu abri. O gesto foi simples. Mas a reação não foi. Porque quando eu abri a pasta, eu não tirei dinheiro. Eu não tirei cartão. Eu não tirei documento de identidade para provar quem eu era. Eu tirei um envelope timbrado, papel grosso, selo, assinatura. E ali, naquele exato segundo, eu senti o ambiente se inclinar para frente. Como se todo mundo tivesse dado um meio passo sem mover os pés. Ricardo ainda tentou manter o sorriso. Mas o sorriso dele já não tinha chão. Eu vi quando os olhos dele correram pelo envelope antes mesmo de eu colocar em cima. Ele estava tentando adivinhar, tentando calcular, tentando achar uma saída. Só que, às vezes, não existe saída. Existe só o momento em que a verdade chega e você tem que encarar. Eu abri o envelope, tirei o contrato e estendi sobre o balcão sem uma palavra, nenhuma. O papel ficou ali, exposto como uma lâmina, e o salão inteiro congelou. No topo, o nome da empresa. Logo, identificação. E mais abaixo, o que ninguém ali estava preparado para ver. O valor destacado, limpo, incontestável, sem espaço para interpretação. 5.200.000 reais. Eu senti o ar mudar. Foi imediato, como se alguém tivesse desligado o mundo por um segundo. O riso morreu antes mesmo de terminar. Caio parou no meio do gesto, com a mão suspensa, segurando um papel qualquer. Um cliente que estava apoiado num carro endireitou a postura devagar,
como se tivesse levado um choque. A mulher que tinha murmurado, esse tipo só olha, levou a mão à boca e o rosto dela ficou pálido, não por empatia, por vergonha. Ricardo olhou para o contrato, depois olhou para mim, depois olhou para o contrato de novo. E aí, a cor do rosto dele simplesmente foi embora, como se a luz tivesse saído de dentro. A mandíbula dele travou. O sorriso caiu como uma máscara quebrada. E pela primeira vez desde que eu entrei ali, ele não tinha nenhuma frase pronta. O contrato estava timbrado, assinado, com data, com cláusulas, com o nome do fornecedor, com a especificação da frota. Aquilo não era uma intenção de compra. Não era talvez, não era um orçamento, era um acordo fechado. Semanas antes, um fornecimento aprovado, e a assinatura final provava que eu não estava ali para ver, eu estava ali para retirar o que já estava comprado. O silêncio que veio depois foi diferente de tudo. Não era mais aquele silêncio de julgamento contra mim, era um silêncio de choque contra eles. Era o silêncio que cai quando a realidade bate na cara de quem estava confortável sendo cruel. Eu vi, nos olhos das pessoas, a troca de narrativa acontecendo ao vivo. Era quase visível, como se uma legenda invisível tivesse mudado em cima da minha cabeça. Antes eu era o cara que não pertence. Agora eu era o homem que eles subestimaram. E a diferença entre uma coisa e outra, naquele salão, era um abismo. Ricardo tentou falar. Abriu a boca. Fechou. Passou a língua nos lábios secos. E numa tentativa patética de recuperar algum controle, soltou um "Ah, isso aqui", como se ele fosse descobrir o que era, como se aquele contrato não fosse claro, como se ele pudesse fingir que tudo era só um mal-entendido técnico. Mas até a voz dele falhou, porque não dava mais para disfarçar. O erro já estava em cima do balcão, exposto, com número, com assinatura, com prova. Alguém atrás de mim sussurrou, "Meu Deus!" E eu ouvi, não como comemoração, como espanto. Helena, no canto, não se mexeu. Ela continuava ali, firme, com o celular na mão, gravando o momento exato em que a humilhação virava bumerangue. Eu não precisei olhar para ela para saber que estava registrando, porque o silêncio do salão já era, por si só, um registro. Caio se aproximou e eu vi o pânico dele tentando ser escondido numa falsa curiosidade. Os olhos dele desceram para o valor como se ele não acreditasse. Ele engoliu seco. E por um segundo eu vi uma coisa que não era só medo, era arrependimento tardio. Aquele arrependimento que só aparece quando a pessoa percebe que o risco de ser cruel voltou para ela. E sabe o que foi mais forte? Não foi o valor, foi a sensação moral. Porque de repente todo mundo ali entendeu que a humilhação não tinha sido um erro, tinha sido uma escolha feita com confiança. Uma escolha feita porque eles acharam que poderiam. E agora, diante da prova, eles eram obrigados a encarar o que tinham feito sem maquiagem. Eu mantive o olhar firme, não para esmagar ninguém, mas para não permitir que reescrevessem a história. Eu não disse, eu avisei. Eu não disse, agora vocês viram. Eu não disse nada, porque o silêncio naquele momento já era vitória suficiente. Uma vitória limpa, racional, impossível de distorcer. Ricardo recuou meio passo, foi involuntário, como se o próprio corpo dele quisesse fugir do papel onde o valor estava. E numa fração de segundo, eu vi o que ele estava enxergando, a comissão que ele achava que ia ganhar, virando poeira, o prestígio do salão, virando vergonha, o vídeo circulando, a história correndo, a imagem dele desmontando. O salão inteiro parecia ter parado para assistir a uma sentença sendo lida, sem que ninguém precisasse falar culpado. As pessoas olhavam para mim com outra expressão agora. Algumas com respeito, outras com culpa, outras com aquele susto de quem percebe tarde demais que julgou errado. E eu senti um nó na garganta, não por emoção barata, mas por lembrar quantas vezes eu já tinha visto isso acontecer com outros,
e não tinha uma pasta para abrir. Quantas vezes a dignidade de alguém foi rasgada sem contrato nenhum para provar o valor daquela vida? Eu respirei fundo, encostei a ponta dos dedos no papel, como quem fixa a realidade no lugar. E disse pela primeira vez em muito tempo uma frase simples, sem raiva, sem deboche, sem vingança: eu só queria ser atendido. E foi aí que o peso caiu inteiro sobre eles, porque essa frase não acusava. Ela expunha, ela mostrava que o que faltou ali não foi dinheiro, foi humanidade. Eu via a forma como as pessoas me olhavam depois do contrato. Não era mais deboche. Era uma mistura de choque com curiosidade, como se eu tivesse virado um enigma que eles precisavam decifrar. E eu entendi por quê. Porque, para muita gente, um número tão alto só faz sentido se vier carregado de vaidade. Se for um troféu, um eu posso, um capricho. Só que eu não estava ali por vaidade. Eu nunca estive. Eu senti a garganta seca, não de nervoso, mas de peso. Porque aquele papel em cima do balcão não representava um carro. Representava uma história inteira que eu carreguei sozinho por anos. E eu sabia que, se eu não dissesse nada, eles iam inventar por mim. Iam dizer que eu era empresário, jogador, político, qualquer coisa que coubesse na cabeça deles. Iam colocar uma fantasia em cima da minha vida para justificar o próprio preconceito. Então eu resolvi falar. Não para me explicar, mas para dar nome ao que importava. Eu puxei o contrato de volta devagar, alinhei as folhas com cuidado e a minha voz saiu baixa, firme, quase como uma oração contida. Isso aqui não é para mim. Ricardo piscou como se não entendesse. Caio ficou imóvel e o salão inteiro pareceu inclinar a atenção na direção da minha boca. Eu continuei sem pressa, porque tem coisa que não se joga no ar como quem joga pedra. Tem coisa que se deposita. Eu não vim comprar um carro para provar nada para ninguém. Eu vim cumprir uma promessa. A palavra promessa deixou o ambiente ainda mais quieto, porque promessa é uma coisa que atravessa dinheiro, promessa atravessa orgulho, promessa atravessa até a dor, quando a dor é grande o suficiente para virar caminho. Eu respirei e senti por um segundo o cheiro de hospital que não sai da memória. Aquele cheiro limpo demais, frio demais, que parece sempre anunciar a ausência. Eu olhei para o chão não por vergonha, por respeito, e continuei. Minha mãe morreu esperando atendimento. Não foi rápido, não foi bonito. Foi uma espera que parece não ter fim quando você está do lado de quem ama. Eu parei um instante, só o suficiente para não transformar aquilo em drama. Eu não queria comoção. Eu queria verdade. Ela morava longe de tudo, longe do que chamam de centro, longe do que chamam de acesso. E naquele dia, o que faltou não foi fé, foi ambulância, foi estrada. Foi alguém chegando a tempo. Eu senti um arrepio subir pelas costas quando eu disse a tempo, porque essa é a palavra que marca as pessoas. O tempo, o que chega tarde, o que não chega, o que quando chega já virou despedida. Eu levantei o olhar e vi algumas expressões mudarem sem que ninguém percebesse. A mulher que tinha me julgado antes apertou a boca, como se tivesse engolido algo amargo. Um senhor perto da vitrine mexeu no próprio relógio, nervoso, como se aquele assunto tirasse ele do conforto. Helena, no canto, manteve o celular firme, mas eu vi que o olhar dela tinha outra camada agora. Não era mais só indignação. Era reconhecimento de dor. Eu continuei, sem pressa, como quem segura uma chama para não apagar e nem queimar o outro. Na última noite, ela segurou minha mão e me pediu uma coisa. Eu senti a memória encostar em mim como uma sombra e falei do jeito mais simples possível. Ela disse: "Meu filho, se você tiver condição, um dia, não deixa outras pessoas passarem por isso, nem que seja uma só." Não houve lágrima caindo, não houve voz quebrando. Eu não precisava disso. Porque o que ela me disse não veio para me derrubar, veio para me levantar. Eu prometi ali, com a mão dela na minha. Eu prometi com amor e com fé. Não aquela fé de palco,
mas a fé quieta que faz a gente levantar mesmo quando tudo dentro quer desistir. O salão parecia respirar diferente. Eu vi vendedores que antes riam agora sem saber onde colocar as mãos. Vi clientes desviando o olhar como quem se sente intruso na própria consciência. E eu entendi. Quando a verdade entra, o ambiente muda de temperatura. Não é mágica, é humanidade retornando. Eu trabalhei anos para cumprir isso. Anos. Eu falei. E o peso da palavra anos ficou no ar. E não foi para ficar rico por ficar. Foi para ter ferramenta, para ter alcance. Para ter o que eu não tive quando precisei. Eu toquei levemente na pasta, como se ela fosse parte desse caminho. E disse, a ONG é isso. É uma frota de saúde móvel. Não é só carro, é cuidado sobre rodas. Eu vi as pessoas tentarem imaginar e eu ajudei sem exagerar. Cada veículo vai levar consulta, exame básico, acompanhamento, vacina, orientação. Vai chegar em comunidade que só vê médico uma vez por ano quando vê. Eu não disse, Estado falhou com agressividade. Eu disse com clareza, tem lugar que o Estado não chega. E quando não chega, alguém precisa chegar. Foi aí que eu vi o rosto de Ricardo perder ainda mais cor. Porque até aquele momento, ele achava que tinha errado com um cliente rico. Agora, ele estava entendendo que tinha humilhado um homem que estava colocando a própria vida a serviço de outros. O erro dele não era só social, era moral. Eu sentia a necessidade de deixar uma coisa muito clara. Não para castigá-los, mas para não permitir uma leitura errada. Eu não estou aqui para me vingar de ninguém. Eu só não aceito ser diminuído. E eu não aceito que tratem qualquer pessoa assim. Porque o que vocês fizeram comigo hoje, vocês fazem com gente que não tem contrato nenhum para abrir. Essa frase caiu como pedra em água parada. O impacto não foi barulhento, foi profundo. Eu vi um vendedor engolir seco, vi uma cliente baixar a cabeça. Vi um homem que antes observava com curiosidade, agora com o rosto sério, como quem se reconhece no erro do outro. Eu respirei fundo. E pela primeira vez desde que eu entrei ali, eu senti que o salão inteiro estava aprendendo alguma coisa. Não por sermão, por presença. Pelo que ficou exposto, que dignidade não tem etiqueta e que promessa feita com o coração constrói caminhos onde antes só havia distância. Eu vim aqui porque é onde o contrato manda retirar os veículos. Eu disse isso com calma, voltando ao concreto, ao racional, para não deixar a emoção virar espetáculo. Mas o motivo não cabe em parcela, não cabe em vitrine, não cabe em julgamento. O ar mudou. De verdade, era como se o mesmo lugar que minutos antes me empurrava para fora, agora estivesse sendo obrigado a olhar para dentro de si. E eu fiquei um instante em silêncio, não para causar efeito, mas porque algumas verdades precisam de espaço para assentar. O som da porta se abrindo cortou o salão como uma lâmina. Não foi alto, não foi dramático, foi suficiente. Eu senti antes de ver. Aquele tipo de sensação que percorre a nuca quando algo importante entra no ambiente. Passos firmes, apressados. Um perfume discreto misturado com urgência. As conversas que já estavam baixas simplesmente morreram. Ninguém precisou pedir silêncio. O silêncio veio sozinho. Eduardo entrou sem olhar para os carros. Não olhou vitrines, não olhou preços, não olhou ninguém primeiro. Ele olhou para mim, e naquele segundo, o jogo virou. Eu reconheci no rosto dele o susto de quem entende tudo antes mesmo de ouvir explicação. Ele caminhou na minha direção com a pressa de quem recebeu mensagens demais, alertas demais, avisos demais. O tipo de pressa que não vem do negócio, vem da consciência. Quando ele parou à minha frente, estendeu a mão e apertou a minha com firmeza, um aperto respeitoso. Sem exagero, sem teatro. Jonas, ele disse meu nome como quem confirma uma verdade que não deveria ter sido questionada. O que está acontecendo aqui? Eu não respondi. Não por orgulho, não por vingança. Eu simplesmente olhei para ele. Um olhar só.
Um olhar que carregava tudo o que tinha sido dito, tudo o que tinha sido feito, tudo o que tinha sido rido. Um olhar que não precisava de legenda. E o silêncio respondeu por mim. Eduardo acompanhou meu olhar até o balcão. Viu o contrato, viu o valor, viu a pasta, viu os rostos, viu o clima e principalmente viu os vendedores. O silêncio que caiu naquele momento foi mais pesado do que qualquer bronca poderia ser, porque era um silêncio de compreensão total, de encaixe brutal das peças. Ricardo tentou abrir a boca. Tentou, mas nenhuma palavra saiu. Caio desviou o olhar. Outros vendedores ficaram imóveis, como estátuas que não sabem se ainda pertencem à cena. Clientes pararam de fingir desinteresse. Agora todos observavam de verdade, não como curiosos, como testemunhas. Eduardo respirou fundo, um único respiro. E eu vi naquele gesto o esforço de alguém tentando segurar a decepção antes que ela vire fúria. Ele não gritou, não bateu na mesa, não precisou. O tom de voz que veio depois era baixo, firme, definitivo. Por que esse cliente não foi atendido como deveria? Ninguém respondeu. E isso disse tudo. Eduardo virou-se lentamente para os funcionários. Um por um, olhou cada rosto. E quanto mais ele olhava, mais o peso mudava de lado. Aquela mesma postura confiante que eu tinha visto minutos antes nos vendedores, agora estava encolhida. Ombros caídos, mãos inquietas, olhos procurando o chão. O poder escorrendo silenciosamente para fora deles. Vocês sabem quem ele é? Eduardo perguntou. Não como provocação, como constatação. Ricardo balançou a cabeça negativamente, quase imperceptível. E foi ali que o arrependimento começou a ganhar forma real. Não aquele arrependimento genérico de quem foi pego, mas o arrependimento de quem percebe que errou feio, publicamente e com a pessoa errada. Errada não pelo dinheiro, mas pelo significado. Eduardo então fez algo que ninguém esperava. Ele não explicou quem eu era para eles. Ele não listou títulos, não falou de valores, não citou números. Ele apenas disse, ele é o cliente que confia em nós. E hoje, vocês falharam com isso. A frase caiu como sentença. Simples, limpa, irrefutável. Eu observei as reações. Vi o rosto de Ricardo se contrair, como se tentasse segurar uma queda interna. Vi Caio engolir seco. Vi uma funcionária levar a mão ao peito, talvez percebendo que aquele ambiente que ela aceitava como normal tinha acabado de ruir. Vi clientes trocando olhares constrangidos, como quem pensa, ainda bem que isso não fui eu. E ao mesmo tempo, poderia ter sido. Eduardo voltou-se para mim. A expressão dele era outra agora. Não era só respeito, era pedido silencioso de desculpas. Me desculpa por isso, ele disse. Sem justificar, sem mas, sem entenda, só desculpa. Eu assenti com a cabeça, um gesto mínimo, porque eu não estava ali para humilhar ninguém de volta. Eu não precisava disso. O que precisava acontecer já estava acontecendo. A hierarquia tinha mudado, não por anúncio, por evidência. Os vendedores que antes comandavam o espaço agora aguardavam. Os clientes que antes observavam, agora julgavam. E eu, que tinha sido tratado como intruso, agora era o eixo em torno do qual tudo girava. Não por vaidade, por verdade. Eduardo respirou fundo mais uma vez e falou, agora para todos ouvirem. Isso não vai ficar assim. O tom não era de ameaça, era de responsabilidade. Aqui dentro, ninguém é medido pela roupa, pela aparência, ou pela suposição de quem pode ou não comprar. Se isso aconteceu hoje, é porque algo muito sério precisa mudar. O silêncio que veio depois não era mais de tensão, era de assimilação. Aquele tipo de silêncio que acompanha um ponto sem retorno. Ricardo baixou a cabeça, pela primeira vez. Não havia mais sorriso torto, não havia mais ironia. Só a consciência tardia de que cada frase dita minutos antes agora tinha peso. Peso de consequência, peso de memória. Eu senti algo diferente no peito. Não alegria,
não triunfo. Era alívio misturado com tristeza. Alívio por não ter sido engolido pela injustiça. Tristeza por saber que para muitos outros essa virada não acontece, porque não existe contrato, não existe testemunha, não existe dono chegando a tempo. Eduardo fez um gesto discreto, chamando alguém da administração. Começaram a se mover para resolver o que precisava ser resolvido. Mas naquele instante, o mais importante já tinha acontecido. A verdade tinha sido vista. E quando a verdade entra numa sala, ninguém sai igual. Eu permaneci ali, em silêncio, sentindo o peso do momento assentar, olhando para rostos que agora evitavam meus olhos, não por ódio, por reconhecimento tardio. E eu entendi que a maior inversão não era financeira, era moral. Antes, eu precisava provar que merecia estar ali. Agora, eram eles que precisavam provar que mereciam aquele espaço. Quando Eduardo disse que aquilo não ia ficar assim, eu vi uma coisa rara acontecer num lugar como aquele. A pressa sumiu. Não a pressa do trabalho, mas a pressa de fingir normalidade. De repente, ninguém mais conseguia agir como se nada tivesse acontecido. O salão inteiro parecia ter sido obrigado a encarar o que antes era varrido para baixo do tapete. E, estranhamente, foi aí que o ar começou a ficar menos pesado. Ainda doía, mas já não era aquele sufoco. Era como se a verdade tivesse aberto uma janela. Eduardo não fez discurso longo. Ele não precisava. A autoridade dele estava justamente na escolha de não transformar aquilo em show. Ele chamou a equipe da administração com um gesto curto, pediu que trouxessem os documentos e que abrissem a sala de assinatura. Tudo com uma calma firme, como quem está reorganizando a casa depois de um acidente. Ele me olhou e disse apenas: "Vamos fazer do jeito certo." E do jeito certo, naquele momento, não era só sobre papel, era sobre postura. Ricardo ficou parado, como se não soubesse onde colocar o corpo. Eu percebia no rosto dele um conflito silencioso. E eu sei que existe arrependimento de dois tipos. O primeiro é aquele que nasce do medo de perder algo. O segundo é o que nasce quando a pessoa se enxerga por dentro e não gosta do que vê. Eu ainda não sabia qual era o dele, mas eu vi a máscara cair. E quando a máscara cai, a pessoa fica exposta até para si mesma. Eduardo se voltou para Ricardo e falou com a mesma voz baixa, só que agora com um peso que parecia atravessar o peito. "Você não vai receber comissão nenhuma dessa venda." Ricardo piscou, como se a frase tivesse sido um tapa sem mão. O ar ficou imóvel. Caio arregalou os olhos por um segundo e depois tentou disfarçar. Alguns vendedores prenderam a respiração. Clientes olharam de um para o outro, porque ali eles entenderam que não era teatro, era consequência real. Eduardo continuou sem elevar o tom. "E a partir de hoje, você está afastado do atendimento ao público até segunda ordem. Você vai passar por treinamento e avaliação. E se eu perceber que isso aqui é mais do que um erro pontual, você não fica." Nenhuma palavra agressiva, nenhum grito. Só a verdade dita como ela precisa ser dita. Limpa, direta, sem espaço para interpretação. Aquele foi o momento em que o poder mudou de lado de verdade, porque o que sustentava o deboche era a sensação de impunidade. E a impunidade tinha acabado de ser cortada pela raiz. Ricardo engoliu seco. Eu vi o maxilar dele tensionar. Ele olhou para o chão, depois olhou para mim, e o olhar dele já não era aquele olhar de cima, era um olhar atravessado por vergonha. Não a vergonha performática, mas a vergonha que você sente quando percebe que, por alguns minutos, você foi uma versão de si mesmo que daria nojo se visse de fora. Eduardo, então, fez algo que eu não esperava. Ele não me pediu para aceitar desculpas. Ele pediu para Ricardo assumir. Pede desculpa, aqui, do jeito certo, sem desculpa dentro da desculpa. O salão parecia um tribunal, mas não era um tribunal de punição. Era um tribunal moral. E naquele tipo de tribunal, a sentença mais pesada não é perder dinheiro,
É ser obrigado a encarar a própria atitude sem escapatória. Ricardo ficou imóvel por um segundo que pareceu 1 minuto. Depois deu um passo à frente, pequeno, trêmulo, mas real. Ele não abriu aquele sorriso treinado, não tentou ser engraçado, não tentou se proteger. Jonas. Ele falou meu nome com dificuldade, como quem nunca tinha dito meu nome de verdade. Eu fui desrespeitoso, eu fui cruel. A palavra cruel ficou no ar como poeira iluminada. Alguns clientes desviaram o rosto. Outros encararam duros, como se quisessem garantir que aquilo estava sendo dito. Helena, no canto, continuava gravando, mas agora eu tinha a sensação de que ela também queria registrar a possibilidade de reparação, não só a injustiça. Ricardo respirou fundo e eu notei que as mãos dele tremiam levemente. Eu julguei você pela aparência. Eu tratei você como se você não merecesse estar aqui. E isso foi errado. Ele parou e engoliu seco. Me desculpa. Não houve música, não houve aplauso, não houve emoção ensaiada, só um pedido simples exposto, sem proteção. E isso, por si só, já era um tipo de coragem, porque pedir desculpa de verdade dói. Dói no ego, dói no orgulho, dói no personagem que a pessoa constrói para parecer maior do que é. Eu não respondi na hora. Eu fiquei em silêncio por um instante, porque eu estava sentindo duas coisas ao mesmo tempo. A memória do que eu passei minutos antes e o peso de perceber que aquele pedido, ali diante de todo mundo, era uma rachadura numa estrutura que sempre se repete. Uma rachadura pequena, mas real. Eu olhei para Ricardo e disse apenas: eu aceito o pedido, mas eu não esqueço o que aconteceu. Não foi ameaça. Foi honestidade, porque reparação não apaga o que foi feito. Ela só impede que aquilo continue sendo normal. Eduardo assentiu, como se entendesse exatamente a diferença. E ele completou: e é por isso que vai ter mudança. Isso aqui não pode depender do cliente ter contrato ou não, tem que ser regra. A administração trouxe os documentos. Eduardo pediu prioridade total, sem favorecimento simbólico, sem desconto para parecer bondoso. O que ele ofereceu foi respeito operacional, rapidez, clareza, compromisso. Ele chamou 2 funcionários de outro setor para cuidar do meu processo e tirou qualquer pessoa envolvida na humilhação do caminho. Era reparação concreta, era consequência real. Era o mínimo que deveria ter sido desde o início, mas agora vinha carregado de um significado muito maior. Eu fui conduzido para a sala de assinatura e o corredor parecia diferente. Não porque o lugar tivesse mudado, mas porque a energia tinha virado. Eu passava e percebia que as pessoas me olhavam sem aquele julgamento inicial. Alguns olhavam com respeito, outros com vergonha, outros com uma espécie de admiração quieta. E eu sentia que a injustiça estava sendo, de algum modo, curada ali. Não porque foi bonita, mas porque não ficou impune, porque foi encarada. Na sala, Eduardo fez questão de ficar presente. Não como dono exibindo autoridade, mas como alguém assumindo responsabilidade. Ele revisou os termos, conferiu os prazos, garantiu que a entrega teria prioridade e que os veículos seriam preparados de acordo com o cronograma do projeto. Tudo com atenção real, sem pressa, sem ironia, sem aquela pressa suja de quem só quer acabar logo com o constrangimento. E enquanto eu assinava, eu pensei na minha mãe, pensei na promessa, pensei na frota que ia sair dali e cruzar estradas que ninguém lembra. Eu pensei que o mundo, às vezes, só se move quando alguém é forçado a olhar para o que estava fazendo sem perceber. E eu vi naquele lugar uma pequena transformação nascer não de palavras bonitas, mas de gestos simples, um afastamento real, um pedido público de desculpas, uma prioridade aplicada, um dono assumindo, um salão inteiro assistindo à consequência. Quando eu saí da sala, Ricardo estava no corredor, de cabeça baixa. Ele não tentou falar de novo, não tentou se aproximar. Só levantou o olhar por um segundo e fez um gesto mínimo com a cabeça. Um gesto que, ali,
significava mais do que qualquer frase. Eu não precisava que ele fosse meu amigo. Eu precisava que ele nunca mais tratasse ninguém assim. E eu senti, naquele gesto silencioso, que alguma coisa tinha sido quebrada por dentro dele. Talvez o pior dele. Talvez um hábito. Helena me olhou de longe e baixou o celular. Por um segundo, eu vi um alívio discreto no rosto dela, como se ela também precisasse acreditar que reparação existe, que o mundo não é só injustiça repetida, que às vezes dá para mudar o rumo no meio da cena. Eu respirei fundo. O ar parecia menos frio agora. Ainda era o mesmo salão, as mesmas luzes, o mesmo brilho sobre os carros. Mas a atmosfera tinha outra verdade. Como se o lugar tivesse sido obrigado a se lembrar de que gente não é etiqueta. Gente é história. Depois que tudo foi resolvido, depois que as assinaturas foram feitas e as consequências colocadas no lugar certo, não sobrou espaço para discurso. E, curiosamente, foi ali que a tensão começou a se dissolver de verdade. Não porque alguém venceu, mas porque ninguém precisou perder a própria dignidade para sair inteiro daquela cena. Eu caminhei pelo salão devagar, não para ser visto, não para marcar território. Caminhei como quem simplesmente existe, como quem não precisa mais provar nada. E isso, eu percebi, incomodava mais do que qualquer resposta atravessada que eu pudesse ter dado antes. Os olhares ainda vinham, mas não eram os mesmos. Não tinham peso de julgamento, tinham silêncio. Um silêncio atento, quase respeitoso. Eu passava perto dos carros, sentia o reflexo das luzes no vidro, ouvia o som distante do ar-condicionado e tudo parecia mais baixo, mais lento. O lugar que antes me empurrava, agora me observava como se estivesse aprendendo alguma coisa que nunca foi ensinada em treinamento nenhum. Ricardo permaneceu afastado. Não tentei encará-lo de propósito. Não fiz questão de passar por ele com altivez ensaiada. Não havia vitória a ser exibida. Havia apenas um limite que tinha sido colocado. E limites não precisam ser gritados para serem compreendidos. Eduardo se aproximou mais uma vez, com um aceno curto de cabeça, respeitoso. Não disse nada. Eu também não. Às vezes, duas pessoas entendem o suficiente para não precisar preencher o espaço com palavras. Aquele silêncio, diferente do anterior, não era opressivo. Era encerramento. E foi então que alguém, um cliente, não sei quem, murmurou algo quase imperceptível, como se falasse mais para si mesmo do que para o ambiente. É isso. É assim que se responde. Não houve aplauso. Não houve confirmação em voz alta. Mas a frase ficou ali, suspensa, como uma síntese involuntária do que tinha acontecido. Eu parei por um instante, ainda no meio do salão, e senti vontade de dizer uma coisa. Não para explicar minha história, não para educar ninguém, apenas para deixar algo claro, sem dedo apontado, sem acusação. Eu me virei, olhei ao redor, não procurando culpados, mas olhos, e falei em tom baixo, firme, suficiente para quem quisesse ouvir. A dignidade não se mede pela roupa, nem pelo jeito de falar, nem pelo lugar de onde alguém vem. Não era uma frase de efeito, era constatação. Algo que deveria ser óbvio, mas que precisava ser dito ali, naquele chão, depois do que aconteceu. E eu não completei. Não precisei. Porque naquele momento qualquer palavra a mais seria excesso. O salão permaneceu em silêncio absoluto. Mas não era mais o silêncio da humilhação. Era o silêncio do aprendizado. Aquele silêncio desconfortável que aparece quando a gente percebe que esteve errado por muito tempo sem perceber. Quando o erro deixa de ser abstrato e ganha rosto, gesto, memória. Eu vi pessoas respirarem fundo. Vi alguém cruzar os braços, não em defesa, mas em reflexão. Vi uma mulher ajeitar a bolsa no ombro e baixar o olhar, como quem revisita uma cena parecida do passado. Vi um vendedor mais jovem ficar parado, sério, talvez entendendo que aquele espaço poderia ser diferente dali em diante, se alguém tivesse coragem suficiente para sustentar a mudança.
E eu entendi, com uma clareza tranquila, que a maior resposta que eu poderia dar não estava em humilhar ninguém de volta. Humilhação não corrige nada, ela só perpetua. O que corrige é a integridade mantida quando tudo convida você a fazer o contrário. Eu não levantei a voz, não ironizei, não joguei o passado na cara de ninguém. Eu mantive o mesmo tom do começo ao fim. Porque respeito não é algo que você oferece só quando recebe. Respeito é algo que você carrega, mesmo quando tentam arrancar. Enquanto eu caminhava em direção à saída, eu sentia que a cena tinha sido encerrada sem aplausos, sem catarse exagerada, sem vilão caído dramaticamente no chão. E talvez seja por isso que ela fosse tão poderosa. Porque não foi sobre vencer alguém. Foi sobre não se perder. Na porta, antes de sair, eu olhei uma última vez para dentro, não com ressentimento, com lucidez. O salão estava ali, igual por fora. Mas eu sabia que alguma coisa tinha mudado. Nem que fossem poucas pessoas, nem que fosse só uma semente desconfortável plantada na consciência de quem assistiu tudo em silêncio. Eu saí sem pressa, sem pose, sem olhar para trás de novo. E agora eu quero te fazer uma pergunta simples, mas que carrega muito mais do que parece. Você acredita que a verdadeira força está em manter o respeito mesmo depois de ser humilhado? Comenta aqui embaixo o que você pensa, porque naquele dia eu aprendi que integridade não faz barulho, mas deixa marcas profundas em quem estava acostumado a passar por cima. Meses se passaram. E eu descobri que existem viradas que não fazem barulho na hora, mas florescem depois, quando ninguém está olhando. Aquele dia na Aurora, Veículos Premium ficou para trás como uma cicatriz discreta. Não some, mas também não sangra mais. O que veio depois foi o tipo de consequência que não cabe em vitrine. É o tipo de consequência que anda pelas estradas. Os veículos começaram a sair um a um, preparados como prometido, com prioridade real e uma equipe nova cuidando de cada detalhe. Eu me lembro do primeiro motor ligando, não como som de conquista, mas como som de compromisso. O volante na minha mão não era troféu, era ferramenta. Eu olhei para o painel e pensei na minha mãe, pensei na palavra "a tempo". E foi como se, pela primeira vez, eu estivesse empurrando o tempo na direção certa. A frota foi tomando o interior. Não os lugares de cartão postal, mas aqueles nomes que quase ninguém conhece, aquelas cidades que parecem existir longe do mapa emocional do país. Eu vi os carros chegarem em estradas de terra, poeira subindo como neblina quente, crianças correndo atrás, gente saindo de casa devagar, desconfiada e esperançosa ao mesmo tempo. Eu vi mãos calejadas segurando fichas de atendimento como quem segura chance. Vi idosos com os olhos cheios de uma gratidão silenciosa, porque para muitos ser atendido não era um direito, era um milagre raro. E o mais bonito é que a mudança não foi só fora. Ela aconteceu dentro de mim também. Eu passei a ser chamado para reuniões, encontros, projetos. Pessoas que nunca tinham olhado na minha direção começaram a perguntar como eu fiz, como eu mantive a promessa, como eu transformei dor em caminho. E eu sempre respondia do mesmo jeito. Não foi um dia, foi uma sequência de dias. Foi fé na prática. Foi insistência sem espetáculo. A ONG cresceu como crescem as coisas verdadeiras, devagar, mas firme. Um veículo puxa outro, um atendimento puxa outro, um voluntário chama outro. E quando eu percebi, não era mais só a minha promessa, era uma rede inteira carregando a mesma intenção. Eu vi profissionais da saúde se oferecendo para ir junto, estudantes querendo aprender na estrada, pessoas doando insumos, empresas ajudando sem precisar aparecer. O bem, quando encontra espaço, se multiplica quase sem pedir licença. E, enquanto isso, aquela concessionária também mudou. Eu soube por outros, e depois vi com meus próprios olhos. A Aurora publicou uma política interna nova, clara, escrita, exposta em mural e treinamento. Atendimento sem julgamento.
procedimentos de diversidade, responsabilidade assumida. Não como marketing vazio, mas como um "não vai acontecer de novo". Meu nome não virou propaganda, mas o episódio virou referência do que não pode se repetir. Foi estranho perceber isso, porque eu não queria ser símbolo de dor. Mas eu entendi que, às vezes, a dor vira marco para que outros não precisem passar pela mesma porta do mesmo jeito. Eu também ouvi que Ricardo não voltou para o atendimento por um bom tempo. Disseram que ele ficou em funções internas, que passou por treinamento, que teve que encarar o próprio erro sem fuga. Eu não acompanhei a vida dele, porque meu caminho não era vigiar ninguém. Mas eu gostei de pensar que talvez aquela vergonha tenha virado consciência e que um dia ele tenha tratado alguém com respeito, não por obrigação, mas por transformação real. Quando eu volto a lembrar daquele salão, eu não lembro mais do riso, eu lembro do silêncio depois. Aquele silêncio em que o mundo, por um segundo, escolheu aprender. E quando eu vejo hoje os veículos rodando, eu sinto uma esperança quieta, sólida, que não precisa de exagero. A esperança de que uma injustiça enfrentada com dignidade pode abrir espaço para a justiça de verdade, não só para mim, para muitos. E agora eu quero te deixar uma pergunta simbólica, dessas que ficam ecoando. Você acredita que o bem sempre volta de forma multiplicada? Comenta aqui embaixo o que você pensa, porque talvez a sua resposta seja a lembrança que alguém precisa para continuar fazendo o certo, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Quando tudo terminou, não houve comemoração, não houve música, nem discurso final. O que houve foi algo mais raro, um silêncio leve, um silêncio que não machuca, que não acusa, que apenas confirma que algo foi colocado no lugar certo. Eu senti isso enquanto caminhava em direção à saída da concessionária. Meus passos não eram rápidos nem solenes, eram passos comuns. E pela primeira vez, desde que entrei ali, isso era suficiente. Algumas pessoas começaram a bater palmas. Não foi um aplauso forte. Foi tímido, quase envergonhado, como quem ainda está aprendendo a reconhecer o que é justo. Palmas curtas, espaçadas, que pareciam mais um pedido de desculpas coletivo do que uma celebração. Eu ouvi, mas não parei, não virei, não levantei a cabeça, porque aquele momento não era sobre ser visto, era sobre seguir. Eu passei pelas vitrines e vi meu reflexo no vidro. Não vi o homem humilhado do início da história. Também não vi um vencedor, vi alguém inteiro. Alguém que atravessou a injustiça sem deixar que ela definisse quem ele era. Alguém que entendeu que justiça não é levantar mais alto a voz, mas sustentar o próprio caráter até o fim. Do lado de fora, o ar parecia diferente, mais limpo. Talvez fosse só impressão. Talvez fosse só o peso que tinha ficado para trás. Eu abri a porta do carro, sentei, fechei devagar. Antes de ligar o motor, ajustei o retrovisor. Não para conferir quem olhava, mas para alinhar o caminho, para garantir que eu estava olhando para frente do jeito certo. Eu não fui embora para provar nada a ninguém. Não fui embora como resposta. Fui embora porque a resposta já tinha sido dada. Porque justiça não exige plateia quando é verdadeira. Ela apenas acontece, e quando acontece, deixa paz. Enquanto eu seguia pela rua, pensei em tudo que aquele dia tinha deixado para trás. Não só uma venda concluída, não só uma política mudada, mas um aprendizado silencioso espalhado em pequenas doses, para quem assistiu, para quem errou, para quem se calou, para quem escolheu manter a dignidade quando o mundo parecia convidar ao contrário. O ciclo estava completo. A humilhação não venceu. O rancor não venceu. O dinheiro não venceu. O que venceu foi algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. A decisão de não se tornar aquilo que tentou te quebrar. E é por isso que eu acredito que histórias assim não terminam quando a porta se fecha. Elas continuam em quem ouviu, em quem se reconheceu, em quem decidiu agir diferente na próxima vez. Se essa história tocou você de alguma forma, curte esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você sentiu.
Compartilha com alguém que precisa lembrar que dignidade ainda importa. E se inscreve no canal para continuar acompanhando outras histórias de justiça e destino. Porque no fim, o caminho não pertence a quem grita mais alto. Pertence a quem sempre andou com dignidade. Agora na tela estão 2 vídeos ainda mais arrepiantes. Histórias onde a injustiça foi longe demais e a resposta veio do jeito que ninguém esperava. Escolhe um e continua.